sem visão é vulnerável para viver uma vida de pecado. Crente que anda sem visão é um crente que dá trabalho na igreja. Um crente que é sem visão é aquele que está embaraçado com as coisas carnais e nunca cresce. Antes de Deus te entregar o chamado, se prepara. Ele vai colocar a visão da santidade. E pode ter certeza de uma coisa, meu irmão. Quem não manda em santidade quer parar quem está vivenciando uma vida de santidade. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a vida de vocês, que o Espírito Santo de Deus possa descer sobre nós nessa noite. E eu creio que até aqui o Senhor tem nos sustentado e vai continuar abençoando. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo, principalmente vocês que são da internet aí, que acompanham o nosso ministério. Eu quero falar acerca do chamado de Isaías, que foi um profeta pré-exílio de Judá, um profeta que viveu em um tempo de infidelidade, mas um profeta que teve encontro com o Senhor. A Bíblia diz assim, Isaías capítulo 6, verso 1, vamos estar fazendo algumas menções de alguns versículos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafim estava por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Agora, para a gente ir mais um pouquinho à frente, versículo 8: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Quantos aqui querem viver o chamado do Senhor? Aqui nós começamos com uma grande visão, a visão da santidade do Senhor. Quando Isaías começa a contemplar aquela visão, Deus estava liberando a santidade sobre a vida dele. Não há chamado sem visão do Senhor. Crente que anda sem visão é vulnerável para viver uma vida de pecado. Crente que anda sem visão é um crente que dá trabalho na igreja. Um crente que é sem visão é aquele que está embaraçado com as coisas carnais e nunca cresce. Antes de Deus te entregar o chamado, se prepara. Ele vai colocar a visão da santidade. E pode ter certeza de uma coisa, meu irmão. Quem não manda em santidade quer parar quem está vivenciando uma vida de santidade. O que significa ser santo? O termo hebraico de ser santo significa ser separado. Antes de Deus te entregar o chamado, Ele vai te marcar com uma santidade. Para quê? Para que você não possa se desviar do propósito dele na terra. Por que muita gente começa na mídia e depois termina no pecado? Porque começa através de aplauso, mas não tem marca da santidade. Quem carrega a marca da santidade é diferente. É igual a música que diz por aí: quem já pisou no santo do santo, em outro lugar não consegue viver. Você que experimentou a marca da santidade, pode ter certeza que o chamado vai chegar na sua vida. Você quer ser usado por Deus, irmão? Você quer ser usado por Deus, irmão? Então se prepare, que Deus vai te dar visão espiritual. Quem tem visão espiritual não vive atrás de mistério. Quem tem visão espiritual não vive atrás de aplauso. Quem tem visão espiritual anda no caminho da santidade, porque sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Canta,
mas não tem santidade. Prega, mas não tem santidade. É por isso que Deus estava marcando Isaías com uma visão da sua santidade. Diga-se comigo: Senhor, me dá a visão de sua santidade. E a Bíblia diz agora que quando ele começa a contemplar o próprio trono do Senhor, a Bíblia diz que o manto enchia o templo. Esse manto, como eu acabei de dizer, é a própria santidade. Igreja que tem compromisso com a santidade, a presença de Deus desce de uma forma natural. Uma igreja que não tem compromisso com a santidade é aquela igreja que precisa convidar pregador de fora para ver se o povo sente a presença de Deus. E às vezes até sente a presença de Deus, mas quando acaba a festividade, o crente não quer voltar para vir para a igreja. É crente mimado, é crente que não anda na visão de Deus. Uma igreja que tem a santidade, a orla do Senhor já está tocando, a orla do Senhor já está enchendo o templo. Aleluias. E serafim estava por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto. Irmão, o que eu acho interessante aqui sobre cobria o rosto, está significando humildade, está significando elevado demais. Deus é santo demais para ser contemplado diretamente. É por isso que eles estavam cobrindo o rosto. As outras 2 cobriam os pés. Cobrir esses pés está simbolizando anjos que estão servindo como servos. Sabe por quê? Porque Deus não levanta pessoas que não estão querendo servir. Tem muita gente que quer fazer o ministério para ser reconhecido. Meu irmão, você logo vai cair. A Bíblia diz que os serafins está cobrindo os pés como sinal de servir a Deus. E com 2 voava, está simbolizando sendo capazes de realizar as tarefas impossíveis. E clamava uns aos outros dizendo: Ele é santo, santo, Ele é santo. Rebaia candarabagaia, elemantia. Santo é um dos atributos do Senhor. E aquele que quer viver de acordo com o chamado tem que carregar a santidade. Agora, quando Isaías recebe a visão espiritual da santidade. Segundo, Isaías, ele reconhece o tão imperfeito ele é. Aí há quem diga que fala, o chamado é somente para os perfeitos. É mentira. O chamado é para aqueles imperfeitos que querem agarrar a chamada para renunciar e viver um propósito que nunca viveu antes. Prova viva que ele diz: ai de mim porque eu sou um homem mortal, ai de mim porque eu sou um homem de lábios impuros. Isaías está reconhecendo a imperfeição e a sua fraqueza mediante a glória de Deus. Cada reconhecimento, mais o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas, Senhor, eu sou uma pessoa mentirosa, eu sou uma pessoa soberba, eu sou uma pessoa invejosa, eu sou uma pessoa fornicada, que gosta de fornicar. Aí Deus está dizendo: reconheça, arrependa, que minha graça desce sobre a sua vida. Reconhecimento é o segundo episódio que acontece no capítulo 6 do chamado de Isaías. O terceiro é purificação. Ele reconhece e recebe a transformação que precisava. Nessa noite Deus está dizendo: reconheça aonde você precisa receber brasa do Senhor sobre o altar. Ele reconhece, irmão. Ele reconhece e recebe a transformação que precisava. Senhor, sou um homem de lábios impuros. Então calma. A Bíblia diz que um dos serafins pega o Atenaz
e coloca a brasa nos lábios do profeta Isaías. Oh, aleluia! A quarta coisa que acontece no capítulo 6, ouviu o chamado. Presta atenção, que no primeiro, ele apenas está contemplando. Ele está apenas contemplando o serafim. Mas quando a purificação entra nos lábios de Isaías, Alaia Candereva Súria, é quando Deus começa a se manifestar para a vida dele. Você quer viver o chamado do Senhor? Então deixa o Espírito Santo tocar com brasa nos seus lábios agora. E quando ele ouve o chamado, ele diz: eis-me aqui. A Bíblia diz que quando o Senhor diz: a quem enviarei? Em outras traduções atualizadas vai estar dizendo: quem vai ser o meu mensageiro? Quem vai ser o portador da minha voz? Quem vai falar por mim? Dava a impressão que Deus estava olhando naquele tempo, estava dizendo: não achei ninguém. Mas de ninguém, mesmo que estava no pecado, Deus ainda consegue resgatar. Deus vai te tirar de embaraço do pecado para te purificar e fazer um portador da voz dele. Quando Isaías é purificado, quando Isaías começa a ser tocado pela presença, Isaías logo diz assim: Senhor, eis-me aqui. Esse eis-me aqui em hebraico, a tradução significa: estou aqui para ser um escravo, fazer o que o Senhor quer que eu faça. Por que que ele recebe isso? Depois que a brasa é colocado sobre os seus lábios. Aleluias. É quando a brasa é colocada sobre os seus lábios. Não pense que Deus vai levantar uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo de Deus. Nesses últimos dias, nós precisamos de palavra, de conhecimento, mas pessoas que têm brasa sobre os seus lábios, pessoas que querem se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu quero ser usado. A pergunta que Deus está fazendo para mim e para você nesta noite: você quer ser usado por o Senhor? Você quer ser usado pelo Senhor? Então que você possa levantar as suas mãos e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser usado, eu quero ser levantado. Se você é essa pessoa que está atentando para o chamado, levante a sua mão para o alto e diga: Senhor, pode me usar, pois a tua serva, o teu servo, te ouve nessa noite. Aleluia.